Videoaula de vetores, a segunda parte da videoaula de física para revisão da prova. Vou começar aqui, né? Antes de tudo eu vou mandar o salve que o povo pediu no Twitter e no PV. Eu vou mandar um salve pro Pedrox, o salve do Deus de Abiroca, o Boink. Pro Zão é o salve da garça. Eu sou uma garça, salvezão. Pro Arthur é o salve do leão. Eu sou um leão, salve Arthur. Pra Luiz é o salve do Harry Potter. Expecto Patrono! Salve, Luísa. E pro Guilherme é o salve do Phineas e Ferb. Ué, cadê o Perry? Salve, Guilherme. Agora vamos continuar a aula, foda-se. Já perdi muito tempo. Primeiro, a gente tem que saber o que são as grandezas físicas para a gente poder falar sobre vetores. Existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. As escalares são grandezas que possuem apenas módulo de unidade. Só precisa do número, por exemplo. Eu não preciso de uma direção nem um sentido para falar que hoje está a 30 graus. Eu não preciso de nenhum... vocês entenderam. E as vetoriais. As vetoriais, além do módulo, eu preciso de um vetor com direção e sentido estabelecidas, por exemplo. Eu posso falar, eu estou andando a 2 km por hora. Eu vou falar isso, vocês não vão saber para onde eu estou andando. Eu tenho que falar, tipo, eu estou andando a 2 km por hora na horizontal, na esquerda. Eu tenho que especificar melhor o que eu tô querendo dizer. E para isso existem os vetores, que são segmentos de reta orientados em direção e sentido, que eles possuem uma origem e uma extremidade. E os vetores são tão importantes que existe um estudo apenas deles, que é o que a gente está vendo agora. Primeiro, o módulo é o tamanho da reta, que vai influenciar no seu valor. Por exemplo, uma reta com valor 3 é maior do que uma reta com valor 2. A direção e sentido é horizontal, vertical, circular, oblíquo. Nossa, tem uma caralhada de... Na real não são tantos não, mas é basicamente isso. É tipo, como que a reta tá. E o sentido é para onde aponta essa reta. Por exemplo, horizontal para a esquerda, horizontal para a direita. Eu coloquei um exemplo aqui. Meu exemplo é, eu tenho um Monza tunado poderoso. Aí um cara vem e me fala, nossa, tem um Monza a 120 km por hora. Aí, normalmente a pessoa vai falar, nossa, carro potente, potente. Mas aí a gente aqui que está estudando física vai falar, calma lá, ele está a 120 km por hora, mas para onde? Ele pode estar decolando, ele pode estar escavando. Aí a pessoa vai falar, não, amigão, calma lá, ele está a 120 km por hora, horizontal para a direita em relação a nós, porque também tudo depende do referencial, né? Então, em relação a nós, 120 km por hora. E é basicamente isso. A gente tem que especificar mais. Para isso serve o vetor. Agora eu vou entrar em umas especificidades sobre o vetor, que é agora. Vetor oposto. Mesmo módulo, uma mesma direção e um sentido oposto. Por exemplo, esse aqui é o vetor A. O vetor menos A é literalmente a mesma coisa que esse, só que ele está apontando para o lado oposto. Eles vão se cancelar. Basicamente isso que vocês têm que saber. E essa representação aqui embaixo é uma representação que vocês vão provavelmente ver. Isso aqui em cima era para ser uma seta, só que eu não sei desenhar, então fica por isso mesmo. E prosseguir. Soma de vetores. Tem que dar para somar os vetores, basicamente. Quando eles estão na mesma direção e sentido, é uma soma normal, uma soma simples. Tipo, pega um número e adiciona no outro. Exemplo, eu estou empurrando um bloco com uma força de 20 newtons. Meu amigo, ele está me ajudando a empurrar esse bloco, ele está do meu lado aplicando uma força de 30 newtons. Qual que é o vetor da força resultante? Aí eu fiz esse desenho aqui, aí tem 20 e 30 newtons apontando para o mesmo lado, apontando igual. Aí a minha força, F eu,
mais a força do meu amigo, F amigo, vai dar a força resultante, que vai ser 20, 30, aí vai dar 50. 50 newtons é a nossa força resultante. Próximo, mesma direção e sentidos opostos. É uma subtração simples, basta subtrair os módulos dos vetores, formando um vetor menor do que os dois iniciais, para um sentido do que tem um módulo maior. É estranho falar, mas vocês vão entender. Por exemplo, eu e meu amigo, a gente está brincando de cabo de guerra. Ele está puxando com uma força de 30 newtons. E eu estou puxando com uma força de 20 newtons. Quem que vai ganhar a brincadeira? Bom, como meu amigo está puxando com uma força de 30 newtons e eu estou puxando com uma força de 20 newtons, ele está puxando com 10 newtons a mais. Ele está puxando mais forte do que eu. Então, sobram 10 newtons para o lado dele. Aí é o que eu escrevi aqui, como são sentidos opostos. A força do amigo, que é a maior, menos a minha força, que é a menor, vai gerar a força resultante no sentido da força maior, ou seja, vão sobrar 10 newtons para esse lado aqui. Agora, soma dos vetores. Se tiver uma caralhada de vetor, como que a gente vai descobrir qual que é o... Como que a gente vai descobrir qual que é o vetor resultante? É simples. A gente vai ter que unir a origem, vai colocar o sentido de um na origem do outro, sentido de um na origem do outro. Eu vou dar um exemplo family friendly, por exemplo, vocês já viram quando o elefante está andando, o elefante filhote segura o rabo do elefante mais velho? Então, é como se fosse um elefante segurando no rabinho do outro elefante. Só que isso várias vezes. Aí, para você achar o vetor resultante, você vai unir a primeira origem com a última extremidade. Aqui, uniu isso tudo, pegou a primeira origem e uniu com a última extremidade. Simples. Para calcular isso, vocês vão entender daqui a pouco. Vai ser o último slide, mais ou menos, que vocês vão aprender a calcular com maior facilidade isso. E... ok. A ordem não é relevante. Vocês podem tentar, qualquer ordem que vocês colocarem isso aqui, qualquer ordem que vocês unirem vai dar a mesma coisa. Regra do paralelogramo. Quando você está unindo dois vetores pela origem, para você descobrir a resultante disso, você vai traçar as linhas paralelas. As linhas paralelas são essas daqui. Por exemplo, a linha paralela de B é essa daqui. Paralelo é que nunca vai se encostar. Tipo, eles estão completamente... eles nunca vão se encostar. Você pode aumentar infinito essa reta daqui, infinito essa reta daqui, que eles nunca vão se encostar. Aí você vai fazer os dois paralelos. O paralelo de A é esse, o paralelo de B é esse. O vetor resultante é o encontro das origens com o encontro das linhas paralelas. Aí vai ficar mais ou menos assim. Deu para entender, eu acho. Aí como que você vai calcular? Você vai calcular com a lei dos cossenos. A resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab, lembrando aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Basicamente isso. E tem um caso especial que não é especial nada, tipo, só para vocês entenderem aqui, mas quando os vetores formarem um ângulo de 90 graus. Quando eles formarem um ângulo de 90 graus, basicamente o cosseno de 90 é zero. Então, vai sobrar apenas Pitágoras para ser aplicado. Você está com isso aqui. Aquela fórmula que eu passei, da lei dos cossenos. Aí vai ser isso aqui tudo, cosseno de 90. Cosseno de 90 é igual a zero. Então essa parte daqui vai ficar zero. Vai sobrar o quê? Resultante ao quadrado
fy ao quadrado e fx ao quadrado, é Pitágoras. Se você quiser passar o fy para cá, você pode, tipo, só por questão de representação. Vai ficar, isso aqui vai ser a hipotenusa e esses daqui vão ser dois catetos, basicamente. E decomposição de vetores. Decomposição de vetores é o que eu falei, que vocês vão conseguir calcular, isso aqui, calcular certinho. Muitas vezes não vai precisar, mas algumas vezes vai precisar. Por exemplo, esse vetor A, você pode transformar ele em um AY aqui e um AX aqui, para você achar o vetor resultante mais facilmente. Aí como que você vai fazer? Você vai tentar fazer... eu passei muito, pera. Você vai fazer um triângulo retângulo. Você vai literalmente fazer um triângulo retângulo. Você vai pegar isso aqui, o A, aí você vai abrir a paralela, vai fazer as paralelas aqui de AX e AY, vai passar o AY para cá, vai fazer um triângulo retângulo e vai achar os valores de AX e AY com base no ângulo. Por exemplo, o A, supondo que ele tenha aberto um ângulo de 30 graus aqui, em relação ao AX. Então, o AX vai ser A cosseno de B e o AY vai ser A seno de B. Porque, supondo que o B é 30, aí vai ser... ah não, pera, eu fiz errado, é dividir. Cacetada. Deu pra entender, eu só digitei errado. Vai ser... ah não, se bem que tá certo. Tá certo? Ah não, tá certo. Você vai basicamente usar a trigonometria para achar isso aqui. E é isso. Essa aula ficou mais confusa porque eu errei na hora de digitar, etc. Mas qualquer dúvida pode me falar. Eu tô online o dia inteiro sem nada para fazer. É isso. Até mais.